Você é praticante de esportes de combate e tem alguma lesão no joelho e precisa tirar dúvidas sobre o tema? Hoje eu estou aqui com o Dr. Renato, que ele é médico ortopedista. E antes de eu deixar o Dr. Renato se apresentar aqui, eu vou abrir um parênteses muito interessante. Ele praticou Muay Thai por mais de 20 anos, então você não está falando com qualquer médico, é um médico que ainda pratica lutas e é muito fã dessas modalidades. Seja bem-vindo, Dr. Renato, muito obrigada pela colaboração aqui no vídeo. Obrigado. Pode se apresentar. Obrigado, Sara, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Respeito e gosto muito do seu pai, do meu mestre, o André Gomes. Eu sou médico ortopedista, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual. É a sociedade no Brasil que cuida de assuntos científicos sobre regeneração de tecidos. Inclusive, nós temos 22 comitês, a sociedade. Um dos comitês é de medicina esportiva e tem essa parte de artes marciais também, coordenado pelo Dr. Rai, que é um médico esportista. E nós temos aqui também, você está no CERT, onde você está agora, no Centro de Estudos de Regeneração Tecidual. Nós temos aqui uma pós-graduação validada pelo MEC sobre medicina regenerativa. Então, todos os finais de semana nós estamos aqui sexta, sábado, às vezes domingo, com os alunos praticando e ensinando medicina regenerativa. Então, eu vou começar com a primeira pergunta aqui para o Dr. Renato, que a gente sabe que praticar esportes de combate, praticar esporte de contato, pode acontecer alguns tipos de lesões. Por exemplo, em esportes que você tem soco, chutes, é diferente das lesões que ocorrem em modalidades de curta distância, como por exemplo o judô, o jiu-jitsu, que a gente tem chaves, tem alavancas. No Muay Thai, no MMA, tem muitos chutes na articulação do joelho. Quais são as lesões mais comuns que você observa dentro desses praticantes e dentro dessas modalidades? Eu tenho muitos pacientes mesmo que praticam artes marciais, até por eu gostar, existe uma proximidade dos amigos e eu acabo frequentando o meu consultório, mas não precisaria, porque nós já temos literatura de boa qualidade que mostra a frequência das lesões. Então, o primeiro ponto que é importante é que nós temos lesões mais comuns no jiu-jitsu, lesões mais comuns no boxe, no Muay Thai. Mas essas lesões, elas são diferentes para graduação do praticante. Então, o praticante inicial, ele tem uma quantidade maior de lesões e o profissional tem outro tipo de lesões. Vou dar um exemplo do Muay Thai. Os iniciantes do Muay Thai têm mais lesões em membros superiores. Aquele intermediário, que é o amador, que está avançado, mas ele não é um profissional, ele tem mais lesões de membro inferior do que de membro superior. E o profissional já tem as lesões de cabeça. Isso eu acho até bacana a gente comentar, porque muitas mães trazem às vezes a criança aqui no consultório e falam: doutor, tira da cabeça do meu filho que ele quer fazer Muay Thai, porque vai bater na cabeça dele. Olha, não vai, porque só se ele for o profissional um dia. Mesmo a frequência de lesões mostra que quem pratica normalmente, para ter um esporte, o Muay Thai, não vai ter lesões de cabeça, porque ele não é um profissional. E se ele jogar futebol, ele vai ter uma chance grande de lesões de cabeça. Se ele jogar basquete, ele vai ter uma chance grande de lesões de cabeça. Se jogar rugby, vai ter uma grande chance de lesões de cabeça. Então, existe um mito que tem que desaparecer, que o Muay Thai pode causar esse tipo de lesão. Realmente, o profissional está aumentado o risco de lesão de cabeça. O praticante normal, não. Né? Agora, as lesões do Muay Thai em relação ao Jiu-Jitsu, o Muay Thai, nós temos mais lesões de impacto. Né? Então, fratura de metacarpo, entorses do joelho, lesões do pé, né? O pé às vezes não está bem localizado para o bloqueio, fica com o pé em equino e acaba lesando o ligamento. É um pouco diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu nós temos mais lesões por entorse e muitas lesões de cotovelo, mais do que ombro até. Tem lesões de ombro também, mas mais lesões de cotovelo. E a orientação que nós damos aqui, eu estou com um paciente agora, exatamente tratando agora nesse momento sobre isso, um rapaz que luta jiu-jitsu,
cento e poucos quilos, enorme, muito forte, é bater no treino, principalmente enquanto você está começando a lutar e está aprendendo. Sentiu dor, sentiu desconforto, bate, é um treino. É um treino, não tem que esperar romper o ligamento. Aquela coisa do guerreiro, né? Eu tenho que ir até o final, essa coisa do herói, não posso desistir nunca. Exato. Isso é bom e é ruim, tem que ser muito bem medido. Então, porque a minha recomendação como ortopedista é batam. Bate, gente, 2, 3. Bate. Vou trazer uma dúvida aqui que eu sei que vocês têm muito e é frequentemente aí que vocês perguntam sobre o tema. Que é, quem tem problema no joelho, doutor, pode fazer uma luta? Por exemplo, a gente sabe que existem vários tipos de problemas nos joelhos diferentes, né? As entorses, para quem tem algum problema no menisco, para quem tem condromalácia. O que você, como médico especialista na área, recomendaria? Não, você pode fazer uma luta, não. É melhor que você não faça nenhuma luta. Tem esse tipo de recomendação? No passado, nós colocávamos muitas restrições à prática de exercícios para pacientes com artrose no joelho ou instabilidade, né? Uma ruptura ligamentar crônica. Nós mudamos a maneira de pensar, né? Na verdade, nós sabemos que o exercício físico ele faz parte do tratamento do paciente com artrose do joelho. Nós sabemos que o paciente que fez uma reconstrução ligamentar, ele precisa não só do exercício físico, mas também com exercício de propriocepção. E nada melhor do que um treino de Muay Thai para ganhar propriocepção, para melhorar o seu alongamento e o fortalecimento. É claro, eu acho que cada caso tem que ser estudado separadamente e se o paciente tiver uma artrose grave ou uma instabilidade que fez a cirurgia e não ficou bom, continuou um pouco instável, aí vai ter que adaptar o treino para aquele paciente, né? Mas uma recomendação de não fazer não existe. Perfeito. E se a gente fosse olhar assim, alguns fatores de risco que você observa que tem muito dentro das academias de lutas, que você observa o praticante e você fala assim como médico, meu Deus, se o cara continuar fazendo isso, ele vai ter alguma lesão, vai precisar vir no meu consultório, tem algum fator de risco que você consegue falar para as pessoas assim, evitem isso, por favor? Realmente tem. Nunca vi isso na academia do André Gomes. Ótimo, ótima recomendação. Mas como amante de artes marciais, é claro que eu já visitei muitas outras academias, né? Sim. Então, você tocou num assunto, acho que muito importante, do guerreiro, de nunca entregar, de fazer, etc. Né? Esse tipo de raciocínio é muito bom para incentivar o aluno, mas tem que ter um professor como o André, por exemplo, que ele até usa essa ferramenta para estimular o aluno, mas ele tem os pés no chão. Sim. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, a idade do aluno, qual é o sexo do aluno, qual é, para que o aluno quer aquilo, esse aluno vai querer ser um campeão, vai querer lutar profissionalmente, esse não, ele está aqui para perder a barriguinha e treinar um pouquinho o esporte que ele gosta, né? Então, a primeira coisa é essa, né? Chegar na academia, e eu sei que existe um incentivo disso às vezes, né? De quebrar tudo o seu bambambam, porque, diga-se de passagem, eu acho que artes marciais e defesa pessoal são duas coisas completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, essa confusão eu já vi atrapalhar bastante as pessoas acabarem se machucando. Nunca na academia do André. Outra coisa que eu vejo é a obesidade, né? Você ir para um treino e obeso. Aumenta muito a chance de lesões. E a terceira coisa é tentar... Veja, tudo isso que eu estou falando é sobre a qualidade da academia, tá vendo? São as drogas. Eu não estou falando droga pesada, estou falando pré-treino, anabolizantes, tudo isso atrapalha muito, viu? Não ajuda, atrapalha. Quando você usa um anabolizante, por exemplo, o músculo ele fica mais potente, sem dúvida, mas o tendão não. Então a tração que você faz no tendão é muito maior do que o tendão natural resistiria. Porque o músculo ficou grande e o tendão que está sofrendo a tração é o mesmo. Então aumenta a chance de rupturas tendinosas. Os pré-treinos, né? Você às vezes entra um pouco mais aguerrido do que seria o seu fisiológico para treinar. Mas sem dúvida nenhuma, obesidade e orientação de um bom professor. E, doutor Renato, existe alguma precaução especial que esse praticante ele pode tomar para não se lesionar? Como, por exemplo,
Usar uma joelheira para treinar pode ajudar a prevenir alguma lesão? Sim, não? Tá. O assunto joelheira em cirurgia do joelho é controverso quando não existe uma instabilidade. Então, para pessoas que têm instabilidade do joelho, tem uma ruptura do ligamento, não pôde operar, ou operou e não ficou muito bom, e o joelho mantém uma instabilidade, existe uma joelheira com aletas e até com algum bloqueio de extensão, pode usar assim também, que ela ajuda sim, ela previne instabilidade. Já aquela joelheira de neoprene, molinha, para colocar no joelho, aquilo não existe nada na literatura que mostre nenhum benefício. Então, assim, existe uma joelheira certa para fazer isso, não é aquela baratinha que compra na farmácia, não é essa. Não, essa é uma especial. Existe uma joelheira certa para o indivíduo certo, que é o que tem estabilidade. Se você não tem estabilidade, não tem porquê. Não precisa. Não, então, não se a pessoa, sei lá, tá com o ligamento rompeu, continua treinando. Você acha que é interessante usar essa joelheira? Aí sim, o joelho rompeu o ligamento e tem instabilidade, use a joelheira. Use a joelheira. Para que você vai ter uma instabilidade durante o treino? E a joelheira previne, sim. Agora, por outro lado, colocar a joelheira em quem não tem instabilidade não tem sentido e até pode trazer um pouco de atrofia muscular. Que a gente precisa um pouco de instabilidade do joelho normal, precisa de um pouco de instabilidade para ganhar músculo. Então existe a indicação de joelheira para aquele paciente com instabilidade. Rompeu o ligamento e não operou e tem instabilidade, ou operou e não ficou muito bom e continua com um pouco de instabilidade, põe a joelheira. Tirando isso, não tem sentido. Uma dúvida que eu fiquei, quem tem condromalácia, a patela é um pouco mais, desloca um pouquinho mais ali com facilidade, isso tudo assim, você acha que a joelheira ajudaria ou não? Não precisa? Não. E olha, eu tenho até um trabalho sobre isso aí, bem antigo até. Década de 90, mais ou menos. Não ajuda, né? Não ajuda. Então, as instabilidades da patela são muito graves, chega a ter casos cirúrgicos. Geralmente não são, são instabilidades por desequilíbrio muscular e o tratamento é trabalhar a musculatura. Esse é o tratamento. Não tem nenhuma joelheira que vai colocar sua patela no lugar. Quem vai colocar a sua patela no lugar são os acidentes ósseos que vão conduzir a patela e principalmente o controle muscular da musculatura do quadríceps, que tem que estar bem exercitada para você fazer exercício. Ótimo. Então, assim, você como médico diria que praticar esporte de combate, uma pessoa que não visa competição, vai fazer mais bem para ela do que mal. Esse mito que a gente tem na cabeça, vai se machucar, vai se lesionar, isso e aquilo, é tranquilo. Não, isso é um mito para a saúde. Artes marciais, esportes de contato são excelentes, desde que bem conduzidos. Sim. Muay Thai, sem dúvida nenhuma, aumenta muito a saúde das pessoas. E esse mito do trauma na cabeça, ele existe, é um mito. Isso vai acontecer com o profissional, assim como vai acontecer também com quem joga futebol, com quem joga basquete, com quem joga rugby. Se você não quer ter nenhum trauma, então não faz esporte nenhum. Não faz esporte. É isso que a gente estava conversando, gente, nos bastidores com relação a traumas na cabeça. Que são as que a gente conhece como concussão. A pessoa vai lá receber um soco e aí a gente tem dor de cabeça, às vezes a pessoa pode perder a consciência, desmaiar, e a gente sabe que repetidas concussões pode causar o que a gente chama de encefalopatia traumática crônica. Mas isso dá mais em lutadores que são profissionais, certo? Certo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem gente que tem medo de pôr uma criança para praticar a luta e achar que a criança vai chegar num treino e vai, enfim, alguém vai bater nela, que ela vai sofrer e vai levar muitas pancadas na cabeça e você vai ficar doente, vai ficar com demência, sendo que você é um praticante fitness, você não é um profissional que vai pro UFC, para um grande evento, enfim. Eu acho que tem muito esse mito, sabe? Esse trauma. Mas é também para quem tá lá, às vezes não sabe dos riscos, não é? Assim, você pode comentar, uma coisa que a gente comentou nos bastidores, acho que é interessante falar. Eu tive 2 filhos. Os 2 começaram muito cedo, o mais cedo possível, a fazer Muay Thai com o André. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu usei com os meus filhos. Né? Quando os meninos começaram a fazer Muay Thai, levei os 2 para fazer com a maior segurança possível, porque não existe a hipótese de uma criança que está fazendo um treinamento numa academia boa,
com o professor responsável, tem um trauma por desaceleração, né? É mais fácil até a criança bater a cabeça no futebol. É verdade. No futebol. E tanto que meus filhos fizeram Muay Thai por bastante tempo, nós não vemos isso. Então, existe a chance de encefalopatia pós-traumática crônica nos esportes de contato? Existe. Para quem? Para o profissional. Para a pessoa que está treinando normalmente, até a luva. Você vai fazer uma luva com os amigos, é uma sombrinha, dá uma encostadinha. É isso que acontece, não tem... Aí o profissional não, o profissional aumenta realmente o risco, né? Mas um professor responsável, ele sabe quem é quem ali na academia. Perfeito. Doutor, recomendações finais aqui para o público do Ciência do Ringue. Uma mensagem final. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Sara, pela oportunidade de Eu que agradeço. poder conversar sobre duas coisas que eu gosto, artes marciais e ortopedia. Mandar já aqui um abraço para o meu mestre, o André. Quero saúde eterna e paz para você, viu, André? Gosto muito de você. E a minha recomendação é que pratiquem Muay Thai, pratiquem artes marciais. Vamos esquecer mitos, vamos pensar na realidade. Defesa pessoal é uma coisa, Muay Thai é um esporte, né? É outra coisa. Segundo, as lesões que você vai ter no Muay Thai podem acontecer? Podem, mas se você jogar futebol, você pode ter uma chance até maior de algumas lesões, como joelho e concussões cerebrais, do que o Muay Thai de quem não é profissional. Então pratiquem Muay Thai. Pessoal, e esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência. Fica atento aos próximos vídeos. Muito obrigada, Dr. Renato. E pega a recomendação do próximo vídeo que vai aparecer para você aí na tela e até mais.